Olá, começamos agora mais um programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você que tem sempre nos acompanhado. Temática de hoje, as provações da vida. Daqui a pouquinho nós ouviremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção. Mas antes disso, nossa conversa, nossa entrevista, nosso bate-papo, recebendo hoje nos estúdios do Verdade e Vida, reverendo Davi Nogueira Guedes, que é um dos conselheiros da nossa APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e também é pastor lá na Igreja Presbiteriana de Curitiba. Reverendo Davi, seja bem-vindo, está em casa. Muito obrigado, me sinto muito à vontade aqui, Rodrigo. Obrigado por mais um convite, alegria mais uma vez poder compartilhar com você. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua audiência desde já. Obrigado, Rodrigo. E se você acha, pastor Davi, que é tranquilo chegar aqui, sentar e só vai responder pergunta fácil, não, as temáticas aqui muitas vezes são desafiadoras. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre provações, até porque a gente vive aí um momento histórico que muitas vezes se relaciona, né, a religiosidade, a espiritualidade, a fé, né, com ser abençoado por Deus, né? Muitas pessoas falam da prosperidade e que se você tiver algum tipo de relacionamento com Deus, de religiosidade, Deus vai te abençoar, você não vai passar por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. A gente sabe que isso é uma falácia, né? Na verdade, quando a gente vive, experimenta um relacionamento com Deus, a gente vai sim, né, experimentar problemas, adversidades, frustrações, e eu queria que o senhor falasse exatamente disso, né? Por que as provações, elas são uma realidade, elas são importantes na vida do crente? Porque nós somos humanos, limitados de diversas formas. Desde que o pecado entrou no mundo, através dos nossos pais originais, né, Adão e Eva, nós estamos passivos. Aliás, a própria sentença, coloco entre aspas, do pecado, ela traz sofrimento. Quando o Senhor, o Todo-Poderoso, se aproxima de Eva no jardim, ele diz, agora você vai dar à luz mediante as dores. Para o Adão, para o homem, diz, você vai ter que trabalhar duro, do suor do teu rosto você vai obter o seu próprio alimento. Não tem como esperar outra coisa da vida. Eu acho que é o contrário. Nós temos uma ideia muito equivocada. Isso vai para além do ambiente da fé cristã. A gente imagina que o normal da vida é uma vida sem problemas. A gente nasce chorando, Rodrigo, e a gente morre sofrendo. A principal consequência do pecado, na minha opinião, é o tempo. O salário do pecado é a morte, mas o que nos leva a morrer? Por que a gente morre? Porque o tempo passa. E o tempo traz sofrimento. O tempo desgasta, o tempo estraga, o tempo apodrece, o efeito do tempo é implacável. E a gente sofre por conta disso. Viver é estar sujeito a todo tipo de sofrimento o tempo todo. Por isso nós precisamos de Jesus, né? É verdade. Agora, dentro desse processo, né, como discípulos de Jesus, né, que estão inclusive em missão no mundo, estão sendo conduzidos ao amadurecimento, as provações e as lutas, muitas vezes elas também forjam, elas moldam o nosso caráter, né? Eu me lembro de uma certa ocasião, quando meu filho mais velho tinha ali os seus 4 anos de idade, e ele começou a reclamar, pastor Davi, todo final de tarde, algumas dores na perna, né? E a gente, né, pais de primeira viagem, fica desesperado quando uma coisa assim, né, sai do nosso controle. E a gente foi desesperado procurar a pediatra, o que está acontecendo com o nosso filho. E ela olhou para a gente e falou assim, pai, mãe, fica tranquilo, isso é natural, né? Ele está crescendo, os ossos estão crescendo, né? É dor de crescimento, crescer dói. Dói. E eu fiquei imaginando, se crescer em estatura dói, o quanto deve doer crescer emocionalmente, crescer espiritualmente. E eu queria, então, que o senhor falasse exatamente sobre isso. Como que as provações, esse sofrimento, essa dor das adversidades, elas também podem moldar, elas podem forjar o nosso caráter nessa condução ao nosso amadurecimento. Tiago, quando escreve a sua carta, logo no comecinho, texto, inclusive, que o reverendo Hernandes vai trazer para nós, uma belíssima exposição daqui a pouquinho, ele usa uma palavra interessante, que é a palavra perseverança.
E perseverança, no seu sentido original, é a ideia de manter o foco no seu propósito. É o desenvolvimento da lealdade, né? É retidão. A gente às vezes tem a ideia da perseverança como pressão, né? Mas, de fato, é uma forma de pressão, mas ela implica nisso, em manter o foco. E a fé cristã nos desafia isso. O próprio Senhor Jesus disse, né? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu gosto dessa expressão. Às vezes a gente acorda, né, Rodrigo? Hoje, 8 horas da manhã, você acordou cedo para vir assistir o Verdade e Vida, talvez você esteja cansado, né? Passou uma semana toda de trabalho, mas você acordou cedo. Por quê? Porque você deseja ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é o que desenvolve a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu gosto dessa coisa de bom ânimo, sabe? Às vezes a gente acorda cansado, mas quando a gente se depara com a esperança do Evangelho, a gente é reanimado, né? O Evangelho move a gente. A esperança que o Senhor Jesus trouxe para o nosso coração e que Tiago escreve ali, é algo que move o nosso coração. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Nós precisamos ter bom ânimo, minha gente. Nós precisamos ter esperança, nós precisamos ter disposição, porque a fé cristã é isso. O desafio da missão da igreja, o avanço do Evangelho, requer da gente, a despeito das provações naturais da vida, o bom ânimo que vem da graça de Deus, né? Da presença do Espírito Santo na nossa vida é fundamental. É verdade, né? O próprio Jesus, ele experimenta, né, a dor, a provação, o sofrimento. Ele fala sobre nós carregarmos também, cada um de nós, a nossa própria cruz, os nossos desafios. Mas olhando então, pastor Davi, para o próprio sofrimento de Cristo, né? O que nós, enquanto discípulos, podemos aprender com aquele que sofreu e sofreu até o fim, morte de cruz, por amor a nós? Manter os olhos no Senhor. Nós encontramos vários relatos nos 4 evangelhos do Senhor Jesus se retirando para orar. É um erro nosso achar que, pelo fato do Senhor Jesus ser o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e esse é um aspecto fundamental para a nossa fé, que é a união hipostática de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Às vezes nós olhamos para isso e imaginamos que o fato dele ser Deus, ele não precisava orar, porque ele já sabia o que ele vai fazer, enfim, não. O fato de estar ali como 100% homem significa que o próprio Senhor Jesus se submeteu a essa realidade humana, quando Paulo escreve aos Filipenses, né? Ele se humilhou, assumindo a forma humana. Mas eu acho que a oração, sabe? A comunhão, essa busca, o próprio Deus nos convida a essa busca. Né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Né? Então eu acredito que no meio dessas provações, nós precisamos... Isso é uma questão de disciplina, viu, Rodrigo? Porque a agenda cotidiana, ela puxa a gente. O trabalho, os afazeres, e a gente às vezes não encontra tempo, e com bom argumento. Mas a gente encontra tempo bom futebolzinho, a gente encontra tempo para o happy hour. Então eu acho que priorizar, ter disciplina na busca pelo Senhor, uma vida de oração, é através dessa prática diária que nós vamos encontrar essa perseverança no dia da aflição, no meio da tribulação. Eu acredito muito nisso. Amém. E pastor Davi, falando diretamente, né, para aquela pessoa que talvez, como você disse, né, acordou hoje cedo para assistir o programa Verdade e Vida, ou talvez aqueles, né, que estão assistindo já esse programa depois de um tempo, lá no nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou no YouTube do programa Verdade e Vida, ou encontrou esse programa lá na IPB Multi, viu, né, o título do programa, Provações da Vida, e pensou assim, opa, isso sou eu, né? Estou passando por provações. O que a palavra de Deus tem para dizer para mim que estou passando por provações? O que o senhor diria para essas pessoas nesse momento? O próprio Tiago diz que isso precisa ser motivo de alegria. Porque nas nossas provações nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus. E não tem privilégio maior na vida de um crente. Deixa eu dizer isso para você. Não tem privilégio maior na sua vida do que você se assemelhar ao Senhor Jesus nas suas provações. Sabe por quê, Rodrigo? Porque é nessas horas que o Senhor Jesus é glorificado,
quando Ele olha para nós e vê a nossa disposição, apesar de tudo isso, em manter os nossos olhos fitos nele. Eu gosto muito, já falei isso aqui no outro programa, me perdoe ser repetitivo, eu gosto muito do Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e ele vai desenvolvendo, mas eu gosto da expressão ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, talvez você esteja passando por isso, por um vale da sombra da morte, ainda que você passe por isso, você não precisa ter medo, porque o Senhor está conosco. Essa é a esperança. Essa é a razão do nosso sofrimento, a oportunidade de provar do cuidado, da graça de Deus na nossa vida. Amém, isso é muito especial e ainda que a gente passe por momentos difíceis aqui, a gente tem essa convicção de que Deus está conosco, Jesus caminha ao nosso lado. Se tiver muito difícil, Ele é aquele que nos leva em seus braços e ainda que as coisas estejam tão complicadas que nós venhamos a padecer, nós temos a convicção de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Amém. Jesus estará diante de nós e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrima. A antiga hora terá passado, eis que se farão novas todas as coisas. Isso enche o nosso coração de alegria, isso enche o nosso coração de esperança. E que essa esperança, essa paz que excede todo entendimento, possa nesse momento também alcançar o seu coração Amém. Angustiado e prepará-lo para ouvir a mensagem que vem por aí com o reverendo Hernandes Dias Lopes, as provações da vida. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus para tratar de um assunto tão sublime, tão relevante, tão atual. As provações da vida. Eu vou tratar deste assunto à luz de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Este Tiago mencionado aqui não é o apóstolo. O Tiago, apóstolo, irmão de João, foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Este Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, que até a ressurreição de Cristo não acreditava nele, converteu-se após a ressurreição de Cristo e tornou-se um dos líderes da igreja de Jerusalém. Aquele tempo era um tempo difícil, de amarga perseguição, de um império ditatorial e truculento. Naquele tempo, os cristãos foram perseguidos, seus bens foram confiscados, suas casas foram tomadas, a liberdade do povo foi surrupiada e as 12 tribos de Israel ficaram na dispersão. É para esse povo desprovido de seus bens e de sua liberdade
é que Tiago escreve para tratar das provações da vida. Aqui encontramos um incrédulo se transformando num crente, um povo especial, que não tem imunidade especial, porque passa por amargas provações. E tantas vezes nós temos dificuldades de conciliar o fato de sermos amados por Deus, remidos pelo sangue de Jesus, habitados pelo Espírito Santo, e passarmos ao mesmo tempo as mais doídas provações. Há pessoas que não conseguem conjugar isso com o amor de Deus. Há teologias vesgas que dizem que se você é um cristão de fato, você não pode ter provações, lutas, dores, sofrimentos, perdas, o que não é verdade. Então, convido você a olhar para esse texto de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4, para extrairmos aqui algumas importantes lições para a nossa vida. A primeira grande lição que o texto nos oferece é que as provações da vida são compatíveis com a fé cristã. Veja você que eles são cristãos, mas eles estão passando por várias provações. Eles são cristãos, mas eles estão dispersos. E dispersão aqui significa que eles não estão onde gostariam de estar. Eles não só perderam suas casas, suas propriedades, seus bens, mas perderam também a sua liberdade. Eles andam como forasteiros, como peregrinos, privados do mais sagrado dos direitos, o direito da liberdade. Então, quem está sendo provado aqui não são os ímpios, não são os perversos, não são aqueles que blasfemam do nome de Deus ou se curvam diante de falsos deuses. Quem está passando por esta prova aqui são aqueles que conhecem a Deus, amam a Deus e não obstante esse fato, estão sendo duramente provados. Mas há uma segunda verdade nesse texto. As provações não apenas são compatíveis com a fé, mas as provações são variadas. Porque o verso 2 diz: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não era uma provação única, não era apenas uma provação leve, eram várias provações. Destaca o fato de que a palavra várias, na língua grega, é a belíssima palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra portuguesa policromático, de diversas cores, diversos matizes. Isso significa que na vida nós passamos por situações adversas, algumas leves, outras medianas, outras pesadas, outras pesadíssimas. Há provações cor cinza, mas há provações tenebrosas. E esta era uma delas. Estas 12 tribos estão dispersas, arrancadas do seu lar, da sua pátria, do seu chão, da sua bandeira, das suas crenças lá do templo de Jerusalém, para serem espalhados pelo mundo. E desta forma, eles estavam enfrentando provações tenebrosas, amargas, que violavam o direito de propriedade, que violavam a liberdade de expressar livremente a sua fé, porque eles estão dispersos não por aquilo que cometeram de errado, mas simplesmente por serem cristãos. Mundo afora hoje, há muitos irmãos nossos que estão sendo presos, estão sendo torturados, estão sendo mortos,
estão sendo caçados, seus bens estão sendo confiscados. Não é porque cometeram crimes, é pela sua fé, pelas suas convicções, pela defesa que tem de valores e princípios inegociáveis. Pessoas que não se dobraram, não se renderam à ditadura do ateísmo ou de ideologias nefastas que levam as pessoas à escravidão. Esses das 12 tribos estão enfrentando esse tipo de luta em virtude da sua fé. Mas, em terceiro lugar, as provações não são apenas compatíveis com a fé e não apenas variadas, elas são também, vejam vocês, passageiras, louvado seja Deus. Porque o verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O texto não diz o ficardes, mas o passardes. É claro que há provações que passam rápido, que vêm, que vão e que passam. Há outras que permanecem um pouco mais de tempo. Há outras que, como garras, com suas garras afiadas, enfiam as unhas em nós e são difíceis de serem desgrudadas, arrancadas. Mas eu quero lhe dizer que as provações são passageiras. Por umas delas nós passamos de avião supersônico, por outras de carro de Fórmula 1. Outras provações conseguimos sair rápido como um carro de corrida. Outros passamos correndo como um atleta. Há provações que você passa por elas caminhando lentamente. Há outras que você parece que está se arrastando, mas você vai passar. Ainda que ao longo da nossa vida aqui elas fiquem conosco, mas nós entraremos no reino de Deus de glória, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde não tem mais pecado, onde não tem mais opressão. O apóstolo Paulo, que viveu momentos tão difíceis na vida, porque foi perseguido em Damasco, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma e chega em Roma algemado. Passou por tantas e tantas provações. Depois foi preso e pela segunda vez foi preso em Roma, foi sentenciado à morte. E no corredor da morte foi degolado. Mas ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Diante da glória eterna, as lutas da vida aqui são breves, são leves, são passageiras. Mas notem comigo, em quarto lugar, que as provações da vida, além de compatíveis com a fé cristã, além de variadas, além de passageiras, elas são também pedagógicas. Porque está escrito o seguinte no verso de número 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Tiago está dizendo aqui é que toda provação que nós enfrentamos na vida tem um propósito maior, divino. Na verdade, as provas não vêm para nos derrotar, as provas vêm para nos aprovar. As provas não vêm para destruir nossa vida, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma. As provas não vêm para nos levar ao naufrágio. As provas vêm para aumentar a nossa fé. E, na verdade, o que o Tiago está dizendo é que estas provações, elas vão, uma vez confirmadas, produzir perseverança. E essa palavra na língua grega
significa paciência triunfadora. Você vai entender que mesmo pressionado, perseguido, acuado, tendo seus direitos lesados, Deus vai reverter tudo isso em bênção para a sua vida, porque Ele está esculpindo em você a beleza de Jesus, para que você chegue à plenitude da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Talvez você pergunte, mas como é que nós vamos enfrentar uma situação dessa? De luta, de choro, de injustiça, de dor. Realidade que nós vivemos aqui no Brasil tantas vezes. Como é que nós vamos enfrentar? E Tiago responde: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É claro que você e eu jamais conseguimos lidar com injustiças com um sorriso nos lábios. Às vezes é o choro, às vezes é a tristeza, às vezes é a dor. Mas Tiago está dizendo para você olhar além das circunstâncias, além dos opressores. E entender que, ainda que os homens maus governem, legislem, julguem, ainda que você seja vítima de um sistema que massacra você, entenda uma coisa: Deus está no controle. Deus reina. Deus está no trono. A história não está à deriva. Ele vai conduzir a história à sua consumação final e à vitória de Cristo e da sua igreja. Quando você olha para esta soberania de Deus, que tem o controle de tudo e de todos, você pode ter uma alegria indizível e cheia de glória. Você pode ter uma paz que excede todo entendimento. Você pode ser revestido com toda a suprema grandeza do poder de Deus. Por isso eu quero orar com você nesse momento, que talvez esteja sendo pressionado por tantas lutas, por tantas dores, por tantas angústias na alma. Hoje Deus quer acalmar o seu coração, trazer serenidade à sua alma, trazer conforto à sua vida. Ore comigo. Deus querido, eu quero te dar graças pela tua palavra e pedir que tu apliques esta palavra ao meu coração, ao coração de todos aqueles que estão agora nos assistindo. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. E chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, programa que foi preparado com muita alegria, com muito carinho, para trazer consolo e conforto para você no tempo de angústia, de preocupação, de frustração. Nós conversamos sobre as provações da vida e a convicção, a certeza de que o Senhor nos sustenta. E a maior prova de que Ele nos ama e que está agindo em nosso favor foi que Ele entrou na história, na pessoa de Jesus, Deus encarnado, que nos trouxe de volta para um relacionamento real com o Criador de todas as coisas. É isso que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, visite o nosso site ipb.org.br. E se você foi abençoado por essa mensagem e gostaria de compartilhá-la com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas próximas a você, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco mandando um WhatsApp. O telefone está aparecendo aí, o código de área 11 947 18 94 50. Você só vai digitar lá a palavra vida e a gente vai encaminhar para você o programa de hoje e aí você vai poder mandar para quem você quiser. Se você quiser visitar os nossos programas que já foram ao ar, também é fácil, basta ir lá no YouTube e procurar pelo canal do programa Verdade e Vida ou pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem estamos de volta, no mesmo horário e no mesmo canal.